A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos juntos. Eu sou Padua Costa, da comunidade Mariana Bocimente, e recebo a você, meu irmão, minha irmã, com muita satisfação para mais um episódio desta série maravilhosa para a glória de Deus, Direção Espiritual com São Francisco de Sales. Se é pela providência de Deus, é a primeira vez que você acessa esse conteúdo, glória a Deus. Que bom que você está aí, com certeza vai te fazer um bem imenso. E se você está perseverando todos os dias, acompanhando episódio após episódio, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Como tem sido uma riqueza, assim para mim, eu tenho certeza que para você também. Estamos aqui levando até você os conselhos, os avisos, as orientações deste mestre espiritual, doutor da nossa igreja, ele que já chegou lá no céu e deixou uma trilha maravilhosa para seguirmos passo a passo os seus conselhos, as suas orientações de quem seguiu Jesus de perto. Estamos falando, claro, de São Francisco de Sales, o bispo de Genebra, o doutor da mansidão, e de uma das suas obras mais importantes, o livro Filoteia, que nós recomendamos a você. Neste livro nós temos aquilo que nós precisamos para sermos realmente filoteia, almas íntimas, almas amigas, almas próximas de Deus, dedicadas a Deus, devotas. Esta é a introdução a uma vida devota. Você quer esta vida de amizade com Deus? De proximidade, de intimidade com Ele? Sim ou não? Precisa querer. Se você tomar essa decisão, meu irmão, você está decidindo ser feliz já nesta vida, mesmo em meio aos desafios e um dia eternamente. Nós queremos abraçar você que está pela internet, nos acompanhando no YouTube, no Facebook, no Instagram. Que bom contar com a sua presença aqui. Se não é inscrito ainda no nosso canal, se não segue o nosso perfil, faz isso agora, não custa nada e você ganha muito. Clica aí o botão inscrever-se, clica o botão seguir, comece a receber com mais frequência o nosso conteúdo, a compartilhar, vai enviando, vai compartilhando. Desde agora, nesse momento, já manda aí para os seus amigos, colegas de trabalho, pessoas que estudam com você, que trabalham, que convivem com você, que estão na igreja com você. Passe adiante, porque realmente você vai estar espalhando o bem através das redes sociais. Nós queremos acolher a você que nos ouve também pela web rádio Jesus Misericordioso. Um abraço todo especial aos ouvintes da Rádio Cultura. Alô, você que está nos ouvindo nesta noite aqui pela 102.1 Cultura FM. Está sempre na sintonia? É a primeira vez que está nos ouvindo? De onde você nos ouve, meu irmão, minha irmã? Está em casa? Está no trabalho? Circulando com seu carro? Nas ruas? Nas estradas? Diga para nós, mande aí uma mensagem pelo nosso WhatsApp aqui da Rádio do Bem, a Rádio da Diocese de Quixadá. Nós queremos saber quem é você. E vamos nos preparar então para mais este capítulo, é o capítulo 8º hoje, da quarta parte do livro Filoteia. A primeira já passou por aqui, a segunda e a terceira. A primeira parte, decisão por Deus, rompimento com o pecado. A segunda parte, buscar a graça de Deus para isso, através da oração e dos sacramentos. Terceira parte, bem, praticar sempre o bem, rejeitar sempre o mal, vida virtuosa, distância dos vícios. E isso nos abre a graça de Deus cada vez mais. E estamos na quarta parte, nos dando conta de que essa decisão por Deus nos coloca mais ainda de uma forma acirrada em um combate contra o mal. Vamos ser muito tentados e precisamos saber como lidar com as tentações. Hoje São Francisco de Sales vai estar nos ensinando a como lidar com as pequenas tentações. No episódio anterior ele nos falava sobre a estratégia, a maneira que nós devemos, com a graça de Deus, lutar contra as grandes tentações. Mas hoje a gente vai entender que as pequenas são perigosas também porque são muito numerosas e estão a todo instante vindo sobre nós e a gente precisa saber lidar com elas. Então convido você agora para rezarmos, para abrirmos o nosso coração para tudo aquilo que Deus vai nos falar. Então rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito
e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. Reze conosco a oração a São Francisco de Sales. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais, abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar nas mãos o livro Filoteia, Introdução à Vida Devota. Espero que você já tenha o seu aí na sua casa. Se não, procure adquirir o quanto antes. Nós estamos no capítulo 8, capítulo 8º, da quarta parte do livro, que nos ensina, através desse mestre espiritual, a lidarmos com as tentações. E hoje nós vamos aprender que é preciso resistir às pequenas tentações. Temos que lutar contra as grandes tentações. Com certeza, elas podem nos levar a uma desgraça já nessa vida e a uma desgraça pior ainda, o inferno, a desgraça eterna. Porém, não podemos descuidar também das pequenas tentações. Você sabe, uma cobra enorme, uma serpente enorme, pode nos levar à morte, mas também existem serpentes venenosas pequeninas que podem fazer um grande mal, pequenos insetos que podem causar um grande mal para a nossa saúde. É ou não é verdade? Então, não importa tanto o tamanho da tentação, porque as pequenas podem vir em grande número. É isso que a gente pode aprender agora, se prestarmos bem atenção. Então, vamos ficar atentos, vamos ouvir o que São Francisco de Sales vai nos ensinar nesse episódio curtinho, mas extremamente importante. Diz este doutor maravilhoso da nossa igreja: ainda que tenhamos que combater contra as grandes tentações com ânimo inquebrantável e a vitória nos seja de suma utilidade, é, todavia, ainda mais útil, você ouviu? É útil combater as grandes, mas diz São Francisco de Sales, é ainda mais útil combater as pequenas, cuja vitória, por causa de seu número, pode trazer tanta vantagem como a daqueles que venceram, felizmente, grandes tentações. É uma razão até numérica. Quem consegue vencer grandes tentações é um felizardo. Abriu-se à graça de Deus, tomou uma decisão firme e não caiu naquela grande tentação. Porém, diz São Francisco de Sales, de certa forma, ainda mais cresce em santidade aqueles que conseguem, com a graça de Deus, vencer as pequenas, porque elas são muito numerosas. Elas estão a todo instante vindo sobre nós. E aí, não é à toa que Jesus diz, vigiai, vigiai. Quando você vigia é porque você sabe que a qualquer momento pode ser atacado. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então vamos estar bem atentos a esse ensinamento, porque como nós vamos aprender hoje, nem sempre nós vamos estar diante de situações assim, muito desafiadoras, grandes tentações, porém a gente vai abrindo espaço e cedendo aquelas menores que vão nos atingindo. Você vai entender quando São Francisco de Sales explicar. Presta bem atenção. Ele diz assim, os lobos e os ursos, imagina, ferozes, grandes, os lobos e os ursos são certamente mais para temer do que as moscas. Você tem mais medo de um urso, de um lobo, do que de uma mosca. Aí você sabe o mal que uma mosca pode fazer, como ela pode contaminar. Uma mosca aqui, outra mosca acolá, trazendo a sua sujeira, os seus vermes, podem causar um problema muito sério. E você sabe, às vezes as moscas são muito numerosas. Então, esteja atento com as moscas também. As moscas, porém, diz São Francisco de Sales, são mais importunas e experimentam mais a nossa paciência. Então, veja,
Uma coisa é um urso, outra coisa é um lobo, mas aquelas moscas, elas ficam perturbando a gente, além daquele risco que eu acabei de acrescentar, né, da contaminação, vão exigir de nós paciência para saber lidar com aquela perturbação e com aquele risco constante que está rondando, às vezes, em nossa casa. Principalmente tem períodos, né, em que nós temos mais moscas. Aqui, pelo menos no Nordeste, quando começa os sinais de chuva, então as moscas aumentam muito. Como os períodos em que a gente passa por maiores e também por maior quantidade de tentações. Você já se deu conta disso? Tem um período que você se sente mais tentado? Pois cuidado com essas moscas, que são essas tentações pequenas. E aqui nós vamos ouvir esse comparativo, uma série de comparações que São Francisco de Sales vai fazer entre grandes tentações e pequenas, mas também importantes tentações que vão nos dar uma clareza muito grande sobre o risco que nós corremos e o cuidado que nós devemos ter com essas pequeninas, mas traiçoeiras tentações. Escute, é fácil não cometer um homicídio, né? Graças a Deus a gente não vive matando uns aos outros propriamente, né? Então é possível que você, graças a Deus, nunca tenha cometido um homicídio e vai chegar ao final da sua vida, se Deus quiser, sem nunca cometer um assassinato. Atenção, é fácil não cometer um homicídio, mas é difícil repelir continuamente os pequenos ímpetos de cólera, ímpetos de raiva. Você não anda matando todo mundo a todo instante, mas será que você tem deixado a raiva tomar conta de você, vez por outra? Que acolá acontece uma coisa que lhe tenta a ter raiva, a ter cólera? Pequenas tentações. Você tem repelido isso ou tem deixado a raiva tomar conta do seu coração? E por aí adiante. São exemplos sempre nessa linha. Ele vai colocar uma grande tentação que, graças a Deus, a gente nem sempre passa por elas e, quando passa, consegue lidar com a graça de Deus, enfrentá-las, vencê-las. Mas essas menores a gente vai deixando passar e vai caindo uma vez, duas vezes, três vezes, e isso vai nos fragilizando e pode nos levar a uma queda maior. Além de já ir causando um grande dano, porque de pecado pequeno, de pecado pequeno, de pecado venial, de pecado invenial, a gente vai acumulando uma montanha de pecados. E isso compromete também, com certeza, a nossa relação com Deus, a nossa vida na graça de Deus, a nossa eternidade. Então, fica atento. Vamos lá para o checklist que São Francisco de Sales vai nos apresentar. Eu vou pensando, você vai pensando, vamos refletindo e vamos nos colocando nessas situações. Vamos lá. É fácil a um homem ou a uma mulher não cometer adultério, ok? Mas não há igual facilidade em assim conservar a pureza dos olhos. Não dizer ou ouvir com prazer nada daquilo que se chama adulações, galanteios, não dar nem receber amor em pequeninas provas de amizade. Veja, gente, veja que sutileza, mas é por aí que o demônio nos dá uma rasteira. Então, você, eu, nós conseguimos identificar o perigo de um adultério propriamente dito, mas podemos ficar com uma palavrinha aqui, outra acolá, né? um xodó, como a gente diz aqui no nosso Nordeste, e isso vai abrindo espaço para uma queda maior, para um adultério propriamente dito. E mesmo que fique só nisso, são feridas na nossa castidade. Então, cuidado com os olhos, até cuidado com os pensamentos, cuidado com o que você diz, cuidado com o que você gosta de ouvir. Essas coisas também ferem a castidade, são as moscas que estão ali contaminando a nossa castidade. Vamos adiante. É bem fácil não dar rival ao marido, na mesma linha, nem rival à mulher quanto ao corpo. Não ter assim um amante, né? Uma amante, até aí isso é fácil, ter um caso fora de casa, como se diz, não é? Mas não é assim fácil não o dar quanto ao coração. Você não tem um relacionamento propriamente dito com alguém, mas você alimenta alguma coisa no seu coração. E aí está um pecado também que vai abrindo espaço para coisas muito mais sérias e já vai sendo também uma ferida
a nossa alma. É bem fácil não manchar o tálamo nupcial, né? Você não vai estar facilmente levando alguma coisa para o seu leito nupcial, você que é casado, você que é casada, levando um outro homem, uma outra mulher. Agora ele diz assim, mas bem difícil manter ileso o amor conjugal. Será que tem alguma coisa que está ferindo o nosso amor conjugal? Então a gente tem que ficar atento a essas pequenas tentações. Continua São Francisco de Sales, veja que são exemplos muito práticos em diversas áreas. É fácil não furtar os bens do próximo. É um mandamento, não furtar. Eu nunca roubo nada de ninguém. Graças a Deus, continue assim, viu? É errado, é pecado grave. Mas ele diz, mas dificultoso é não os desejar e cobiçar. Nossa, que celular, massa. Puxa, carrão, se eu tivesse um carrão desse. Você não rouba nada de ninguém, mas você está cobiçando. Deu para entender? E isso é uma pequena tentação, né? Então, não cobiçar as coisas alheias também é pecado. Então, a gente tem que ter cuidado com esses detalhes, porque é por aí que a gente vai sendo ferido, é por aí que as nossas forças vão sendo minadas e a gente vai sendo sequestrado pelo mal. Mas a lista continua. Vamos lá, vamos ver como muitas vezes isso aqui acaba acontecendo com a gente. É fácil não levantar falsos testemunhos em juízo, né? Aquela acusação, aquela mentira muito grave, uma coisa assim tremenda, sei lá, como se você estivesse em um tribunal contando uma grande mentira. Porém, mas difícil não mentir em conversa. Uma mentirinha, isso aí não faz mal a ninguém. Não foi bem assim. E aí você conta uma história aqui, outra acolá, e acha que não tem nada demais. Aí está o problema. Fácil é não embriagar-se, ficar caindo pelos cantos. Graças a Deus, eu sou muito moderado na minha bebida, eu não fico embriagado. Muito bem, isso é fácil não embriagar-se. Claro, se a pessoa tem uma doença, uma alcoólatra, para ele não é fácil. Mas para as pessoas em geral, é fácil não embriagar-se. Difícil ser sempre sóbrio. Será que necessariamente você não está avançando um pouquinho, não está ficando caindo, não está aí entrando em coma alcoólica, que Deus o livre, que Deus a livre? Mas será que você não está ficando assim animadinho demais, né? Não está perdendo um pouquinho da sua sobriedade? É bem fácil não desejar a morte do próximo. Não, Ave Maria, que eu vou pensar, Deus me livre de pensar, querer a morte de alguém. Difícil, contudo, é não desejar a sua incomodidade. Eu só não quero que ele se dê bem. Eu só não quero que ela seja tão feliz. Veja, gente, como é concreto esse ensinamento de São Francisco de Sales. Veja como nós precisamos estar vigilantes e resistindo a essas pequenas tentações. Fácil é não difamar alguém. Que bom! É uma coisa boa. Entenda que não fazer isso são coisas importantes. Estar falando mal de alguém, espalhando boatos. Não, eu não faço isso, eu não falo mal de ninguém. Que bom, parabéns. Mas isso não é suficiente, porque é difícil não desprezar. Você não fala mal, mas você despreza, você ignora, você faz de conta que não existe, você rebaixa aquela pessoa no seu coração. Enfim, diz São Francisco de Sales, eu acho que você já está entendendo tudo, como eu disse, um episódio curtinho, mas um ensinamento muito prático, é verdade ou não é? Muito concreto. Ele diz assim, enfim, essas pequenas tentações de cólera, de suspeitas, de ciúmes, de invejas, de amizades tolas e vãs, de duplicidades, de vaidade, de afetação, de artifícios, de pensamentos maus, olha que lista, tudo isso, digo, forma o exercício cotidiano. Aí está a expressão-chave, meu irmão. Eu e você, minha irmã, você que está ouvindo a rádio agora nesta noite, meu irmão, você que está pela internet, olha, eu e você na amizade com Deus, nós precisamos ter um exercício cotidiano de vigilância com relação às tentações, sejam grandes e também as pequenas, que são muitas.
resistir a elas. É preciso resistir às pequenas tentações e isso é exercício, dia após dia, manhã, tarde, noite. As tentações estão como moscas aí o tempo todo vindo sobre nós. Atenção, este exercício cotidiano mesmo das almas mais devotas e resolvidas a viver santamente. São Francisco de Sales não está falando simplesmente para pessoas que vivem distantes de Deus, que não estão nem aí para o pecado. Não, ele está falando também para almas sinceras, devotas, dedicadas a Deus, resolvidas a viver santamente, mas que precisam ter esta atenção. Porque se não vem a sua queda, a minha queda, através de uma tentação grande, essas pequenininhas vão nos ferindo e podendo nos levar até a morte. Por isso, encerra assim São Francisco de Sales. Por isso, Filoteia, meu irmão internauta, minha irmã internauta, meu irmão, minha irmã, ouvintes da Rádio Cultura, ouvintes da Web Rádio Jesus Misericordioso, ao passo que nos devemos mostrar generosos em combater as grandes tentações quando aparecem, é muito necessário que nos preparemos cuidadosamente para as pequenas tentações, convictos de que as vitórias que obtivermos, assim, de nossos inimigos, ajuntarão outras tantas pedras preciosas à coroa que Deus nos prepara no paraíso. Ah, que coisa linda! A cada pequena tentação que eu e você vencemos é uma pedra preciosa que a gente vai juntando para o tesouro do paraíso, para a glória eterna. Coisa maravilhosa, gente. Eu estou lembrando aqui aqueles pequenos games, né? Mesmo quem já tem mais tempo de estrada, assim como eu, já brincou de videogame alguma vez, e às vezes para você levar aquele personagemzinho até a meta final, você vai passando por grandes, mas também por pequenos obstáculos, e cada pequeno obstáculo que você vence, você ganha um prêmio, né? Você acumula pontos. É assim na nossa caminhada, nessa aventura da fé rumo à eternidade. Esteja atento às grandes tentações, mas resista com firmeza também, com vigilância às pequenas. Vamos pedir essa graça? Reze conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Abraço grande para você. Se foi bom para você ouvir todos esses conselhos, então passe adiante. Compartilhe com outras pessoas, deixe o seu comentário. Se você gostou, deixe o seu like, o seu gostei. Isso vai impulsionar esse conteúdo para que as plataformas enviem para muitas pessoas. E você que está ouvindo pela rádio, seja um divulgador desse programa de segunda a sexta aqui na Rádio Cultura, toda noite, na Rádio do Bem, 102.1 Cultura FM. Esteja conosco e chame mais pessoas para estarmos juntos aqui nessa direção espiritual com São Francisco de Sales. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Deus te abençoe e Maria te guarde.